Espera aí que ainda não começou. Tá girando e não tá. De cá parece a mim que já está gravando, Marta. Agora sim, agora sim. É. Bem, gente, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos aqui, né, às nossas palestras do PPGC e Unesp. Hoje a gente tem a presença do Gustavo Saldanha, do IBICT. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre epistemologia histórica da ciência da informação e organização do conhecimento, né? Eu vou comentar aqui um pouco do currículo do Gustavo, para quem não conhece, né? Ele tem pós-doutorado pela Université de Toulouse, França, o doutorado em Ciência da Informação pelo IBICT, UFRJ, ele tem mestrado pela UFMG e tem especialização em Filosofia Medieval pela Faculdade São Bento, é graduado em Biblioteconomia pela UFMG. Atualmente, ele é pesquisador titular do IBICT, né? Ele também é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é bolsista de produtividade em pesquisa, né, da FAPERJ, do CNPq, bolsista jovem cientista da FAPERJ, atua como docente nos programas de pós-graduação, né, do IBICT e também de biblioteconomia da Unirio, é líder do grupo de pesquisa Etcheliber, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes, atuou como vice-coordenador do GT1 da ANSIB, na gestão 2015-2016, também atuou como bibliotecário da Fundação da Biblioteca Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, Gustavo, bem-vindo aqui, né, ao nosso cantinho para compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento conosco. Agradeço muito a sua vinda e vou passar a palavra então para que você inicie a sua fala. Então, muito obrigado, professora doutora Marta Valentim, amiga e amigos aí de Marília, da Unesp e do mundo, que a gente sabe que a Unesp agrega o mundo todo de pesquisadores com o desenvolvimento da pesquisa do PPGCI. Né? Nós temos uma parceria constituída formalmente, a gente já teve a oportunidade de ministrar disciplinas entre docentes, né? Eu e a professora Helena Vânia Ribeiro Pinheiro já ministramos disciplinas com vocês, compartilhando turmas, e foi muito rica essa experiência do acordo de cooperação. Então, para mim, eu me sinto em casa, tive aí com José Augusto no evento de Filosofia da Informação e Cognição, né, e já tive outras vezes, então, muito feliz de receber o convite e de poder participar da disciplina, Marta, e colegas docentes e discentes que aqui estão, né. Eu vou diretamente aqui para a apresentação e, como disse, peço que vocês fiquem à vontade para interromper no áudio ou no chat. No chat, eu vou pedir, Marta, você para me cutucar, às vezes, se tiver alguma pergunta ou um anúncio aí de que o áudio, alguma coisa não ficou boa, porque quando eu olhar aqui a apresentação eletrônica, eu fico vendo mais o PowerPoint, né, do que vocês, né? Mas a gente vai dialogando. Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora, e só para não me perder muito na minha proposta de fala com vocês nesse diálogo de 40 minutos, uma hora, né? Então, visualizamos a tela aí, Marta? Sim, visualizamos sim. Sim, ótimo, porque agora eu já estou vendo só o PowerPoint, não estou vendo a área de trabalho do Google Meet, né? Perfeito. Ok. E aí, quando eu der uma parada aqui, eu paro de compartilhar para poder voltar para o chat, dialogar aqui com vocês, para não ficar tão monótono, né? Mas vamos lá. Então, a proposta da aula, a Marta até me perguntou se eu daria um outro nome em cima da proposta. Eu acho muito pertinente usar um nome de projeto público financiado enquanto a gente tem o financiamento ainda, né? Esse é o nome do projeto em curso do CNPq, e eu vou falar um pouquinho dos projetos paralelos e dos projetos anteriores, né? Epistemologia Histórica da Ciência, Informação e Organização do Conhecimento, que está indo para o seu 1 ano e meio, ele está na metade, e ele se conclui em dezembro de 2021. Né? Além dele, comentarei algumas possibilidades de trabalhos que são desenvolvidos
a partir dele ou para ele, né, para a construção desse projeto, e, ao mesmo tempo, vou passar com vocês elementos que a gente já aprofundou. Quem quiser identificar, Gustavo, eu queria um pouquinho mais de fala sobre esse tópico. Eu ofereci um curso recentemente, dois cursos, né, na Escola de Outono e na Escola de Inverno, que estão disponíveis no YouTube do PPGCI Bic UFRJ, e aí eu manifesto, olha, isso aqui está mais desenvolvido aqui e acolá, para a gente também compartilhar essas fontes online que estão disponíveis. Então, um pouco do material bem recente que eu produzi justamente para prestação de contas públicas, resultados de pesquisa desse projeto estão também disponíveis e eu trouxe para cá como originalidade. Então, o primeiro projeto é esse, né? É o projeto que tenta discutir os fundamentos filosóficos da linguagem até chegar à teoria crítica da classificação. A base da nossa aula de hoje está vinculada a esse projeto do CNPq, mas, em paralelo, tenho trabalhado, e é o foco final da nossa aula de hoje, com outro projeto, que é o Universal, que o dinheiro tardou a cair, caiu 1 ano e meio depois, mas agora temos recursos, estamos retomando o diálogo com os movimentos sociais que trabalham conosco, que é o projeto Organização dos Saberes no Domínio de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Linguagens, Tecnologias, Instituições Informacionais e Integração Pragmáticas de Dados. Para a gente não focar muito, depois eu vou trazer esses exemplos, mas não perder muito tempo falando dos projetos, se vocês tiverem interesse, ao final e no chat, a gente pode parar e conversar um pouquinho mais sobre eles, especificamente cada um desses projetos, né? Então, esse projeto está em curso pela via do edital CNPq Universal. O outro projeto em curso também, com financiamento no momento, Linguagens Documentárias Fluminenses para a Inovação e Organização do Conhecimento para Ciência, Cultura e Sociedade no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o projeto da Bolsa Jovem, FAPERJ, Jovem Cientista do Estado, também se conclui em dezembro, que tem como foco o recolhimento e a compreensão do atual estado das linguagens documentárias das instituições informacionais e correlatas no nosso estado aqui no Rio de Janeiro, né? E 2 projetos são fundamentais, já concluídos, para a nossa aula, para o que nós chegamos hoje, né? Eu comentava muito isso nas nossas experiências das escolas de estação do IBICT. Outras margens de fundamentação epistemológica histórica da ciência e informação, o estudo da revida de bibliologia, Schema e Schematização, que foi o resultado do estágio pós-doutoral, via CAPES, mencionado na abertura da apresentação que a Marta fez, e que me colocou diretamente envolvido com a questão da teoria crítica da classificação pela via do trabalho de Robert Estival, na França. Um trabalho de 50 anos de produção teórica, começando essa revista em 1968 e sendo concluída, a revista parou de ser produzida em 2016, quando da morte de Robert Estival, né? E o outro projeto, que foi do CNPq anterior, de Bolsa de Produtividade, o Trilhar o Trivium, a Filosofia da Ciência e Informação na Tradição Filosófica da Linguagem, onde o foco foi a questão da gramática, da retórica e da lógica como fundamentos filosóficos para o que nós chamamos hoje de ciência da informação e de organização do conhecimento como uma unidade, não a única, não a central, mas como uma das unidades centrais da construção da ciência da informação, né? Adentrando especificamente, então, na nossa aula, né, o que eu chamo de epistemologia histórica, começando algumas tentativas de delineamento, ainda que não fechamento, né, não encarceramento dos sentidos aqui, né, o que eu chamo de epistemologia histórica está muito vinculado ao pensamento de William Dilthey. O Dilthey, pensador alemão, que trabalhou com o papel da historicidade para a construção das ciências humanas e sociais como uma categoria discursiva imprescindível, assim, jamais poderíamos pensar no caráter da construção das ciências humanas e sociais sem a noção de historicidade. Isso vai estar também em outros filósofos do seu contexto, isso vai estar em toda a teoria do materialismo dialético, o materialismo histórico, né, de fundo marxiana, mas o trabalho inicial da perspectiva do projeto, ele dialoga centralmente com Dilthey, para que a gente passe William Dilthey, para que a gente passe para uma perspectiva de epistemologia social.
Neste caso, a epistemologia social tem vínculo direto com o Jesse Shira, mas com toda e qualquer perspectiva que coloque para a gente a estrutura da construção da ciência como uma base absolutamente vinculada ao seu mundo social local, né? A ideia de que não existe uma ciência pura, isolada do seu contexto social. Quando eu olho para a epistemologia histórica, ou seja, coloco a categoria de historicidade como formação de qualquer processo epistêmico, né, isso me coloca no lugar de sempre buscar no próprio campo como que o campo se constituiu. Para essa aula, eu vou trazer um exemplo que foi um dos tópicos dos cursos recentes que eu ministrei, mas a gente não vai explorar muito ele, mas era só um dos exemplos, que é o exemplo vinculado ao papel na organização do conhecimento, que nos leva a uma teoria crítica, segundo a nossa abordagem recente de pesquisa, que é o papel de Emanuele Tesauro no desenvolvimento do campo. Esse papel é justamente uma forma de aplicação dessa epistemologia histórica, como que o campo, através de obras, autores, instituições, se constitui via suas ideias naquele contexto e vem se desdobrando a partir de longas continuidades e suas rupturas sempre em diálogo, né? A epistemologia social, por sua vez, me coloca no questionamento de como socialmente isso se deu em cada um desses fenômenos históricos que a gente observou. No caso específico do Shira, do Jesse Shira, bibliotecário, epistemólogo do nosso campo, ele estabelece, junto com Margaret Egan, esse conceito numa espécie do que eles chamariam de uma ecologia da sociocognição do campo, ou seja, compreender como que, de fato, as ideias se constituem ali naquele espaço. Então, a partir dele, de outros epistemólogos sociais, como o caso de um Gaston Bachelard, epistemólogos não voltados para o nosso campo, a gente tem trabalhado. E, por sua vez, eu posso reunir com vocês, já trabalhei com esse conceito também em outras experiências, o que a gente chama de epistemologias horizontais, né? O diálogo da epistemologia histórica com a epistemologia social me coloca sempre no lugar de buscar paralelos no sentido, por exemplo, de uma metodologia de estudos comparados, né, os comparative studies, que nós temos muito forte nas tendências francesa, britânica, americana, incluindo no nosso campo, né, temos a literatura comparada, a política comparada, e temos também a Comparative Library Information Science, muito forte. Isso é um exemplo de um dos métodos para a noção de epistemologias horizontais que nos permite sempre ver o modo como o nosso campo se construiu via alteridade dos colegas pesquisadores, né? Então, por exemplo, essa experiência do projeto de pós-doutorado, do estágio pós-doutoral, foi fundamental para ver, mais do que a obra de Robert Estival, via a revida Bibliologia, mas também perceber como que o leste europeu, pela influência aberta por essa escola, que é a escola esquematológica do Robert Estival, que a gente não vai explorar hoje aqui, mas que é um ponto para debate também, que pode aparecer nos nossos diálogos ao término aqui da exposição, né? Como que essa influência escorreu para o Oriente, né, para a Europa do Leste, e depois para o norte da África, né? Então, ontem eu estava com uma live com a pesquisadora Franciele Garcês, falando um pouco sobre o levantamento que nós fizemos dentro desse contexto das epistemologias africanas da ciência da informação, né? Citava diretamente a tradição congolesa, como que as ideias do nosso campo se consolidaram na África e para a África, e quais são os instrumentos do ponto de vista de uma busca pela transformação social que eram usados, como o caso das ferramentas, a caixa de ferramentas teórica da organização do conhecimento, para questões sociopolíticas, né? Então, falávamos um pouco disso. A ideia da epistemologia horizontal é justamente, então, esse espaço de não ver só a historicidade, não ver só a construção social, mas olhar para a história e a construção social do outro, né? Retirar o papel de uma epistemologia das hegemonias, né, vinculadas objetivamente ao discurso vertical de cima para baixo, né? Então, do ponto de vista da estrutura desse projeto, a epistemologia histórica parte, então, de uma crítica epistêmica, ou seja, de uma crítica à epistemologia pura, a ideia de que a ciência se constitui como um fora do real, social, e a elaboração social da própria naturalização epistemológica, ou seja, como que nós, na verdade, a todo momento tendemos a isolar a ciência dos dilemas sociais, né?
Os debates que nós temos hoje sobre o obscurantismo e o negacionismo científico são muito interessantes do ponto de vista dos estudos de uma epistemologia histórica, para perceber os momentos em que a ciência também ela luta para se colocar no centro da história, dados alguns fenômenos sociais, como o caso da Covid no nosso atual contexto. Ponto muito bom para o debate também, para o nosso diálogo, né? Algumas observações da epistemologia histórica aí, o que ela observa, né? Os posicionamentos acadêmicos de corpos e edificações, ou seja, a performance aqui no sentido tanto bourdieusiano como Foucaultiano, né? Tanto mais estruturalista como pós-estruturalista, a passagem de um olhar muito sobre a estrutura fechada de como que nós nos constituímos, as regras claras dos jogos institucionais, mas também o modo como isso é subvertido, ou seja, como que tradições formam pensamentos aqui e acolá, mesmo dentro das mesmas, ou semelhantes, ou distintas regras, e avançam nas suas produções, as rupturas socioepistemológicas, ou seja, como que nós temos em alguma tradição, via um teórico, via um conceito, via uma ferramenta como uma revista, como o caso da Revista de Bibliologia, como o caso do livro a Luneta Aristotélica de Emanuele Tesauro, né? Uma mudança de pensamento, e das legitimações das teorias e dos conceitos científicos dados na vivência dos corpos dentro das edificações a partir de forças simbólicas, né? Uma ferramenta central com a qual eu tenho trabalhado do último projeto CNPq para cá é a ferramenta da filosofia simbólica como uma base para pensar a epistemologia histórica, né? Nesse caso, a fonte central tem sido Ernst Cassirer, ou Cassirer, para os franceses, né? O filósofo alemão também, que estabeleceu a filosofia das formas simbólicas com uma compreensão de que o maior nível de racionalidade humano é o simbólico, né? Seja o universo científico, seja o universo do mito, seja o universo da religião, por exemplo, e principalmente a partir da linguagem, nós temos a construção das nossas relações racionais, que são elas também simbólicas, né? A afirmação clássica do Cassirer é que o homem é um animal simbólico, né? Isso é o racional do humano, né? A simbolização do mundo, né? Então, a epistemologia histórica, ela também parte no sentido aqui de origem wittgensteiniana, a expressão solo áspero, a abertura para o solo áspero das relações sociais. Se a linguagem tem esse papel fundacional nas nossas relações de construção do mundo, logo, no solo onde essa linguagem se estabelece, que nós devemos atuar, e aí vem o porquê do meu diálogo permanente entre a construção da ciência e informação e o lugar da organização do conhecimento como um olhar formal, direto para a questão da linguagem, né? Logo, então, o papel da linguagem nessa invenção da cidade informacional, aqui cidade não entendida como a urbis de concreto, mas qualquer espaço de relação gregária humana, né? A aglomeração, ainda que esse termo hoje tenha ganhado uma outra conotação, né? Mas nosso caráter de viver em ambientações coletivas para a sobrevivência de uma espécie muito frágil, que é a condição humana, né? Uma reflexão, então, desdobrada desse papel da linguagem sobre as relações intrínsecas entre política, ciência e sociedade. A epistemologia histórica nos leva para esse sentido também. E daí, do desdobramento dessas relações, chegamos até os horizontes críticos sobre informação, desinformação e tudo aquilo que toca o nosso cotidiano nessa tal experiência de uma cidadania informacional, que a gente vai explorar um pouquinho mais a partir das teorias críticas da organização do conhecimento. E, como disse, nessa perspectiva da epistemologia histórica com a qual eu estou trabalhando, a partir de Dilthey, chegando até o Cassirer, né, passando por Wittgenstein e outros nomes que a gente deve citar aqui, né, mencionei Pierre Bourdieu, Michel Foucault, o reconhecimento do simbólico em sua pluralidade, seja o simbólico estruturalista do poder simbólico de
Pierre Bourdieu, seja o simbólico pela via da condição humana simbólica com Cassirer, seja a própria natureza simbólica da linguagem, como o caso de Zevan Todorov, também mencionado nessas outras experiências pedagógicas que eu coloquei para vocês da escola de outono e escola de verão, né? Além disso, a gente não escapa de uma filosofia da técnica quando pensa em epistemologia histórica, ou seja, a compreensão de como a tecnologia, no sentido do estudo da técnica, ou de uma reflexão, a episteme da técnica, né, o logos aí, para a perspectiva da técnica, se torna um virtus distintivo no campo, ou seja, como que a condição do nosso campo, e isso não é apenas autor, são centenas de autores que vão colocar isso, nosso papel absolutamente vinculado à força da tecnologia como uma forma de impressão no sentido literal e figurado, né, a ideia da prensa gutenbergiana, nós estamos diretamente vinculados às mutações e somos muito influenciados pelas mutações das tecnologias da linguagem. Então, isso não é por conta da internet até os anos 90, isso não é por conta da web pós anos 90, isso é por conta da própria questão, o que a geração de Robert Estival, na França, trabalha a relação com a tecnologia da escrita, né? Nós temos esse vínculo na nossa passagem das experiências de graduação até os estágios pós-doutorais, a gente está sempre falando dessa relação pelas vias dos mais diferentes termos, né? É a escrita, é o traço, é a grammaire, como o Otley havia utilizado, o conceito que gerou a noção de gramatologia em Derrida, né? Grammaire, o traço inaugural, é o dossêrio do documento, é o discurso registrado, o livro, a informação, o dado hoje como uma das maiores frentes conceituais do campo, né? Mas nós estamos em torno das mutações tecnológicas, das tecnologias da linguagem, como a condição de distinção para as transformações de continuidade e ruptura do nosso campo e, por sua vez, da sociedade. Ou seja, a sociedade é atingida diretamente pela existência do WhatsApp e as consequências políticas estão aí na nossa década. O WhatsApp é um desdobramento da filosofia da técnica vinculada à teoria e história da escrita, né? Além disso, a gente observa esse indivíduo epistêmico no espelho, ou seja, nosso campo teve, na tradição epistemológica dele, um olhar clássico que não se reduz, não tem um mal em sua natureza, mas que tendenciou a olhar o indivíduo epistêmico apenas aquele acadêmico, ou seja, sujeito da ciência apenas aquele que está envolvido com a ciência. Então, sabemos que, principalmente pela via da comunicação científica, dos estudos médicos, nós nos dedicamos, e ainda o fazemos, isso não está errado, a estudar o que os cientistas estudam, né? A compreender e organizar o conhecimento do conhecimento dos cientistas, né? Nós tendemos a observar esse sujeito epistêmico apenas como aquele que está dentro dos muros acadêmicos, né? E a epistemologia histórica nos coloca a reflexão da pluralidade desses sujeitos epistêmicos. Isso também é uma condição da filosofia das formas simbólicas do Cassirer. Na verdade, a noção de círculo, por exemplo, fundamental para uma perspectiva de organização do conhecimento, ela é uma noção extremamente complexa entre as mais diferentes comunidades e sociedades indígenas de diferentes partes do mundo. Ele vai apontando isso a partir de relatos antropológicos, né? O círculo em Pitágoras e o círculo entre os Kaiowá, eles só têm um tipo de metodologia diferente de ser pensada, mas ambos são indivíduos epistêmicos, né? O cacique Kaiowá e o filósofo pré-socrático Pitágoras, né? A epistemologia histórica, então, nos coloca também uma crítica da reinvenção da roda e da metafísica terminológica, ou seja, ao sempre olhar a historicidade, ou seja, a categoria da historicidade da formação do nosso campo, a gente mergulha também num grande mar conceitual para entender como que o nosso campo foi se desenvolvendo. A palavra tesauro é um exercício que a gente vai fazer aqui, de tentativa de compreensão, por exemplo, do desconhecimento em grande parte do campo de que tesauro foi uma pessoa e não uma ferramenta. E depois esse termo foi aplicado a uma ferramenta num contexto determinado no espaço-tempo. Então a gente percebe a luta não só fora, mas dentro do nosso campo, a ciência da informação e o desenvolvimento da organização do conhecimento pelo monopólio da nomeação e como que esse virtus tecnológico vem desdobrando esse monopólio. Então, exemplo, a abordagem da information retrieval,
da recuperação da informação, como que ela trouxe, a partir do processamento eletrônico, um conjunto de vocabulários fronteiriços que começam a se bagunçar com o vocabulário da organização do conhecimento, e a epistemologia histórica, na nossa lente, nos permitiria observar essa transliteração e o imenso mar de traduções ou contra-traduções que nós temos, né, como metadados, classificação, taxonomia, ontologias, dentro da passagem histórica do nosso campo mais recente, né? Então, isso aqui são algumas das possibilidades de cenários que a epistemologia histórica, segundo esse viés do projeto, vem nos colocando, né? Do ponto de vista filosófico estrutural, o projeto ele tem um diálogo muito forte com a que a gente chamaria aqui de uma desconstrução retórica ou a condição do mundo logológico contra um mundo ontológico, né? Esse contra não é um radicalismo, é apenas uma provocação à necessidade ontológica do mundo ocidental durante seus 2.500 anos e ainda hoje, né? E que, na verdade, estabelece, em geral, a base, ainda que, como diria Aristóteles, para o mestre Platão, o problema não está nas coisas, mas justamente no modo como nós apropriamos das coisas para o bem e para o mal, né? O mal e o bem não estão nelas, mas na construção social que os homens observam e praticam, né? Mas a ontologia ela vai ser a base das grandes estruturas modernas e antigas de demarcação vertical de pensamentos ou de opressão. Em outros termos, o movimento ontológico é um movimento que coloca ou isto é ou não é, e só isto sendo, o resto não pode ser, né? Essa noção de estrutura ontológica vem do pensamento parmenídico, né, do pré-socrático Parmênides, estabelecido pelo poema do ser, e a partir dali a ontologia entendida como estudo do ser enquanto ser é a base da busca pela unidade de uma filosofia, a unidade de um pensamento. Quando a gente chega na perspectiva moderna, a gente começa a ter as ontologias de ordem prática, e hoje nós temos uma pluralidade de percepções sobre o que é a noção de ontologia, até chegarmos à apropriação da ontologia como um sistema web, um sistema digital, que é o modo como nós, na Organização do Conhecimento, trabalhamos com as linguagens digitais de circulação de dados analógicos. Quando eu falo em dados analógicos, eu não estou usando a terminologia da computação. Dados analógicos são dados que possuem analogia, logo são dados que podem ser compartilhados e trocados e dialogar das mais diferentes formas, né? Em geral, isso é o que nós chamamos de ontologia hoje, quando a gente cruza as nossas ferramentas na web. Esse processo de conceptualização é extremamente analógico, mas é um bom ponto aqui de epistemologia histórica de conceitos para a gente debater também a partir da filosofia. Mas, por sua vez, em paralelo com a longa história da ontologia no Ocidente, desses 2.500 anos de Parmênides, aí os 2.500 eu estou colocando basicamente a passagem de Sócrates pelo nosso mundo, se existente só ele, ou outros, né? Mas, em paralelo a esse desenvolvimento ontológico, a Bárbara Cassin, um dos maiores nomes da história da filosofia, filósofa contemporânea francesa, esteve no Brasil no ano passado lançando uma obra fantástica chamada, a tradução feita aqui pelo professor de filosofia da UFRJ, o Santoro, né? O Dicionário dos Intraduzíveis, né? Um excelente exercício para a nossa epistemologia histórica em organização do conhecimento, que é a procura por demonstrar o número de conceitos, como o caso do conceito de ontologia, que nunca tiveram um significado fechado e, principalmente, tiveram um problema imenso quando passaram por algum processo de tentativa de tradução, né? Ou seja, de traição do termo. Caminhando por outras tradições culturais de compreensão linguística, né? Mas a Bárbara Cassin ela começa a descortinar o papel da retórica. O que a gente está chamando de retórica aqui do ponto de vista filosófico? Retórica é a mãe da educação, é a mãe do que nós estamos fazendo aqui, né? É a construção da possibilidade de uma teoria pedagógica, de uma teoria do ensino, porque é a teoria que vai nos apresentar metodologias do discurso, né?
Por sua vez, da teoria do ensino, ela é, então, a primeira grande análise do discurso. A retórica, ela ensina, desde a antiguidade, uma anatomia discursiva, então ela está vinculada também ao nascimento do que a gente chama de gramática, ou de uma automação do grafo, né, do processo de demarcação de como a tecnologia da gramatização funciona, como eu junto sujeito, verbo e predicado, isso gera um sentido imediato para vocês que estão me escutando agora. Então, esse processo tecnológico é um processo retórico no sentido teórico. A retórica estudava isso na antiguidade e apresentava esse debate, né? E, por sua vez, ele é uma compreensão do papel dos riscos que o uso da linguagem fornece. Em geral, a nossa sociedade, principalmente século XIX e XX, condenou a retórica justamente por isso, pelo seu papel de persuasão e os riscos que ela contém na sua produção de imagens. A noção da retórica como produção de imagens falsas seria a condenação. Mas, repito, frase aristotélica na obra Retórica de Aristóteles: o problema não está na linguagem nem na retórica. A retórica é um tipo de lógica, diria Aristóteles. O problema está no mau uso dela. E os bons devem usar a retórica exatamente porque os maus também fazem uso dela, e os bons precisam destruir essa condição de mau uso, como o caso da desinformação, das fake news hoje. Enfim, o debate é delicioso sobre essa tópica aristotélica, né? E o que seria esse mundo logológico contra a ontologia? Logos, ele é justamente o conceito que, segundo a Bárbara Cassan, nós trabalhamos isso, em geral, em todo o vocabulário epistêmico, né, biologia, sociologia, né, em geral, mas o logos, ele reúne um conjunto não fechado de possibilidades semânticas, às vezes os gregos, mas que funcionaria para pensar de fato como que a sociedade grega, como coloca o Jäger, né, com a paideia, com a formação do pensamento grego, da educação e da pedagogia grega, se estabelecia à época no século VI, né? O século da filosofia clássica, o passagem do VI para o V século, o 500 para o 400, que teria sido o período de vida socrática, né? O logos reúne o discurso, logos é palavra, logos é razão, logos é fala, e aqui a gente coloca uma série de outros. Logos é a sistematização, logos é a verdade da reunião de todos esses conceitos, né? Aquilo que traz a verdade. Logos é o estudo a reflexão sobre, né? Então, e é fundamentalmente uma ferramenta retórica, porque a tradução literal seria, do logon, seria a palavra. Logo, e aí, Gustavo, como que isso se estabeleceu em outras tradições? A tradição ocidental trabalhou isso no período medieval diretamente com uma tradução do poder do logos sobre o real a partir da noção de verbo, em toda a tradução bíblica, né? A Bárbara Cassan vai fazer um descortinar desse papel logológico e vai demonstrar como que nós estamos condenados à logologia. Ela está apontando isso a partir de Aristóteles. 2 livros clássicos do que eu estou dizendo aqui seriam O Efeito Sofístico e O Logos Aristotélico. São 2 livros fundamentais para entender essa reflexão que Bárbara Cassan recupera de Aristóteles, mostrando como que ele fez a síntese, né, para muitos o maior de todos os tempos, como Tomás de Aquino se recusava a dizer o nome dele, só dizia o filósofo com letra maiúscula em toda a Suma Teológica no decorrer do 1200, né, na obra tomista. Então, Aristóteles teria feito essa síntese, em parte, toda a virada linguística, toda a filosofia da virada linguística, que a gente, em geral, começa com Wittgenstein, mas pode ser colocada a partir de Nietzsche, filósofos que colocaram a linguagem como principal conceito da filosofia. Isso também é chamado da filosofia como o fim da filosofia clássica, porque retiraria o papel da metafísica e nos colocaria no mundo onde a linguagem que movimenta. Assim, o conceito não traz a verdade, mas é justamente a formação da linguagem que levou a esse conceito que nos permitiria pensar a noção de verdade, né? Aqui temos uma crítica famosa ao relativismo do mundo logológico. Essa crítica já estava em Sócrates e Platão e observada também por Aristóteles. Mas, como diria Aristóteles, o mundo logológico ele não é um problema em si. Ele é, na verdade, a única forma de pensar a solução, né? Exemplo clássico, onde a retórica é utilizada, eu falei da educação como uma estrutura central. Eu vou dar
3 exemplos aqui. O primeiro, dado a educação, para a gente pensar o quanto que a sua influência é forte na antiguidade e no dia da graça de hoje, né? Não existe educação sem retórica, não existe política sem retórica e não existe ciência sem retórica. Tá? Hoje, a ciência tem uma disputa enorme, no caso da crise da Covid-19, pelo seu direito de fala. Né? Ela é condenada pelo seu direito de fala e ela luta imensamente pelo seu exercício. Uma das maiores dificuldades é ela descer do seu pedestal ontológico, que é justamente a tentativa de escrever uma linguagem só para si, para um espaço, para a rua, para a feira logológica, ou seja, onde todos os discursos de fato se encontram. Né? Esses exemplos estão dados já no mundo grego, nos próprios diálogos platônicos, mas a Bárbara Cassan recupera esse exercício para demarcar o papel de uma virada linguística, não agora, como os filósofos contemporâneos de revisão historiográfica da filosofia apontam, né? A partir de Nietzsche, a partir de Wittgenstein, a partir do Círculo de Viena, se conclui com o pensamento de Habermas a virada linguística da filosofia, com a teoria da ação comunicativa, e tem uma lista de grandes filósofos durante o século XX que vão apontar a linguagem como principal elemento a ser observado. Em geral, o pós-estruturalismo e a categoria do discurso no pós-estruturalismo, com Foucault, com Deleuze, com Derrida, colocam essa centralidade também, né? Mas são só alguns exemplos aqui desse percurso. Né? Dada essa explanação sobre epistemologia histórica e sobre esse contexto do papel da linguagem que está por trás desse projeto que eu dialogo com vocês, eu chego no segundo ponto da nossa aula de hoje. Deixa eu olhar o meu tempo aqui. Marta, está indo bem o áudio e temos alguma questão? Não, não temos nenhuma questão por enquanto, está tudo bem, o áudio e o vídeo. Ótimo, né? E aí um exemplo de aplicação dessa, não é necessariamente uma metodologia, é um modo de buscar a realização da pesquisa epistemológica no campo, né? Nós chegamos a um ciclo de estudos tesaurianos aqui na experiência do PPGC IBIC FJ e das redes abertas pelo nosso grupo de pesquisa, o EtLiber. A gente chega até o pensamento do Emanuele Tesauro e a construção de um índice categórico que é fundamental tanto para entender logologia, o modo como nós nos vinculamos a esse universo logológico, onde a linguagem circula e estabelece o real, e não o contrário, né? O real teria permitido a construção da linguagem. Né? Emanuele Tesauro é uma figura do século XVII, erudito, que vai produzir uma série de obras, mas essa que nos interessa diretamente, que é a Luneta Aristotélica, em que nada mais faz o Emanuele do que buscar uma forma de chegar até a descoberta de novos conhecimentos a partir do que a gente já tinha de produção da linguagem registrada. É um exercício que constrói o que a gente chamaria hoje, de uma maneira muito genérica, de exercício de representação temática, de indexação, mas que cobririam N outras formas. Tem uma síntese, aqui é o frontispício da obra, né? Com um desenvolvimento muito forte da noção de metáfora. Lembrando, a metáfora ela é um conceito da teoria retórica já estudado ali naquele contexto há cerca de 1.300 anos, estudado no sentido de ter uma produção teórica. O processo do período do pós-Aristóteles, né, o período do helenismo e o início, a grande era da produção teórica romana com Quintiliano, com Cícero, é um período de sistematização do que já havia sido produzido sobre a metáfora, né? E basicamente, através da metáfora, Emanuele Tesauro apontava a possibilidade de conhecer novas determinações das coisas, ou seja, tudo que se pode dizer sobre um objeto e o que o objeto pode dizer a partir dos seus modos de circulação através da linguagem, né? Temos aqui um dos trabalhos que a gente apresentou desse ciclo de estudos tesaurianos. Já são 4 trabalhos, 3 ou 2 deles na ISCO, Portugal e Espanha, tem um na ISCO Internacional e um na ISCO Brasil. Né? Quem é Tesauro, o Homem, as Palavras e as Coisas, um diálogo que a gente fez entre a revisão que o Michel Foucault
faz as palavras e as coisas, e o papel da logologia em tesauro nessa expressão, né? A síntese que eu trouxe para vocês, eu usei isso já em outras apresentações, né? O que seria esse índice tesauriano? A luneta aristotélica, então, é pegar o Aristóteles do organon, em geral, o Aristóteles, que é a base da expressão do conhecimento, da organização do conhecimento, na sua tradição clássica, com por exemplo, a Dalberg, né? E pensar um índice que cruzasse todas as palavras, incluindo as palavras imaginadas e as imaginações permitidas pelas palavras, ou seja, a construção de imagens. E isso é um dos conceitos ou sentidos da noção de metáfora. Metáfora é uma imagem de mundo que te dá a conhecer algo através de um processo que não é direto no sentido da literalidade, no sentido do espelhamento da identidade, por exemplo, termo, acepção, mas no sentido do desvio que nos leva ao caminho mais rápido. É a famosa rota mais rápida fugindo do pedágio. Não precisa pagar o pedágio, entra pela estrada de terra, você chega mais rápido e sem tantas burocracias, né? Principalmente neoliberais. Esse desvio, essa rota, está ligada ao conceito retórico de agudeza, muito explorado pelo Emanuele Tesauro na sua obra, mas também que não é dele. A noção de agudeza é muito colocada no período do Renascimento e nos 2 séculos seguintes, na retomada da retórica, um livro clássico para compreender a ascensão, delírio e queda em mais de uma vez na história da retórica, como o caso do papel da retórica no Renascimento, o papel da retórica no helenismo, no contexto romano, e os seus desaparecimentos e retornos, é a obra do McLuhan, não a Galáxia de Gutenberg, ainda que ela ajude, mas o Trivium clássico. Ele faz uma revisão do Trivium, demonstrando os movimentos entre gramática, lógica e retórica, as 3 artes liberais da linguagem na história, e como que elas tiveram mais ênfase num dado momento aqui e acolá, né? Hoje a gente vive a grande... Oi? Pois não? Eu vou te interromper, tudo bem? Pois Você não. falou que tudo bem. Pois não. Tem aqui uma questão da Mariana Mello. Mariana, você quer fazer? Quer que eu fale? Por favor. Pode falar, professora. Então, a Mariana colocou aqui no chat, ela diz o seguinte: o discurso ou falar, tal como destaca Heidegger, é definido como articulação e significações da compreensibilidade inserida na disposição do ser no mundo. O discurso não designa um comportamento linguístico, mas a condição ontológica de todo comportamento linguístico. Logo, existe linguagem porque existe o discurso e não o contrário. Qual seria o reflexo do poder do discurso na organização do conhecimento? Olha, eu estou lendo também, eu parei o compartilhamento para poder ler com você a questão, porque eu logo já vi que a questão é muito complexa. Obrigado, Mariana. Né? Primeiro, porque a noção de discurso no pós-estruturalismo é muito diferente da noção no Heidegger, ainda que tenha algum peso. Né? A pergunta mesmo do seu enunciado, eu acho que a gente vai conseguir responder no final da aula com os exemplos que eu vou dar do papel discursivo, mas a noção de discurso já bem de origem pós-estruturalista, ou seja, o discurso como uma possibilidade de análise crítica. Então, esse poder do discurso é justamente o poder da distinção, apesar de eu estar usando aqui um conceito bourdieusiano de ordem mais estruturalista agora, mas o poder das possibilidades de demarcação da opressão, da desigualdade social, do desdobramento do desequilíbrio social do nosso mundo, né? O caso do Heidegger é um caso muito complexo, bem interessante, porque ele é um dos que complexifica demais a noção de ontologia, porque ele coloca o ser dentro da linguagem. Em certa medida, isso já vinha sido feito por outros filósofos, como o próprio Nietzsche. Porém, o Heidegger retoma a noção de ontologia como necessária para discutir o ser, né? É um ponto de debate bem interessante para a gente, né? Tem uma colocação da Sônia, né, Marta?
A comunicação e o uso da linguagem tratados logicamente tem nos trabalhos do Peirce, né, o entendimento ético visto exatamente ligado ao procedimento lógico, exatamente. O Peirce brincava, inclusive, de círculo metafísico, né, a escola de pensamento dele, muita gente esquece, mas era uma provocação, não no sentido da pilhéria, que a metafísica não tinha função, mas é porque a metafísica, justamente com a teoria ontológica, ela era a base de uma teoria lógica ou vice-versa, ou seja, a lógica ou a dialética socrática de origem eleiana, né, ou vem dizer não de eleia, o uso da dialética, era a base para se ter a noção de verdade, porque a lógica permitia que a gente criasse as tabelas de verdade, falso e verdadeiro, e permite até hoje, por isso que a gente está aqui na internet, né? A significação permeia o sujeito, seu contexto e seu ambiente. Exatamente. Toda a teoria dos pragmata, que é a base da teoria logológica cassaniana, ao reler Aristóteles, Sônia, é a base do que o Peirce trabalhou com a semiótica, a escola francesa, com Barthes, um dos fundadores da ciência e informação na França, Roland Barthes, trabalhou com a semiologia. Os pragmata nada mais são do que a palavra em ação. Pragmata é ação. Então, o pragmatismo, no sentido peirciano, o pragmaticismo, que é o modo como ele acrescenta de onde vem a sua semiótica, ele trabalha justamente com esse lugar colocado por você do sujeito e seu contexto. E é o espaço do mundo logológico. Por quê? A logologia parte justamente do uso da linguagem, como eu colocado para você, que é a teoria clássica também do segundo Wittgenstein. Todos esses autores, como Peirce, Wittgenstein, mais contemporâneo, Habermas, seriam incluídos numa revisão panorâmica de história da filosofia como filósofos da virada linguística, né? A linguagem e ação pode ser entendida de qual maneira na organização do conhecimento. Vamos dar alguns exemplos aqui que a gente tem tentado trabalhar, mas a gente tem vários no campo que nós podemos mencionar também. Já são 10 para as 18. Eu falo muito, né, Marta? Mas eu vou tentar concluir o roteiro da apresentação deixa eu recuperar aqui o compartilhamento. Vocês agora veem? Não, né? Deixa eu tentar ainda compartilhar novamente a tela. Então, nós consideramos, pela via desse exercício de epistemologia histórica, o Emmanuel Tesauro como exemplo muito importante para debater esses grandes elementos que a gente evoca, como a linguagem, o discurso, a questão logológica, né? A agudeza nos leva à centralidade pela via metafórica e como que ela se aplicaria hoje num sentido de apropriação crítica, perceber como que a organização do conhecimento, e aí já respondendo um pouco às indagações, ela trabalharia com a perspectiva da construção social da linguagem. As experiências folk, por exemplo, seria um exemplo, não é o único, mas a folksonomia, ela vai permitir que a gente entre muito mais no universo da metáfora do que no universo do conceito. Então, a gente tem aqui uma teoria do conceit e não uma teoria do concept, em termos da língua inglesa. Dialogando aqui, colocando em diálogo Dalberg versus Emmanuel Tesauro. A teoria do conceit, a tradução direta da língua inglesa seria a teoria da presunção, que é mais um conceito retórico, é a teoria que está ligada ao fundamento da agudeza. Você está no universo da produção de significados intensa, ativa, ou dos pragmata, tudo aquilo que está no mundo da ação. E é esse mundo da ação que dá o sentido das palavras. E é através dele que, para o Tesauro, nós conseguimos descobrir, representar e criar conhecimento, né? Em certa medida, isso está na linha da vez, da bola da vez da produção do nosso campo e a sua imaginação crítica, né? Então, esse é um exemplo que eu dei, e eu dou um outro salto, como um terceiro movimento aqui, para começar a mostrar um pouco desses exercícios, né? Eu coloco aqui a escola da Unesp como um dos marcos fundamentais no mundo, que tem trabalhado com essa expressão da passagem de um aspecto conceitual ontológico para um exercício logológico crítico, ou seja, abrir de fato a experiência discursiva para pensar o papel da organização do conhecimento no mundo. Então, a gente tem o trabalho do Zé Augusto, do Daniel Martinez Ávila, do Fábio Pinho, né, o desdobramento dessas pesquisas. Dou outros exemplos aqui, como toda a teoria feminista
da Organização do Conhecimento pela Hope Olson, o trabalho extremamente logológico de Antônio Garcia Gutierrez, o Garcia Gutierrez que teve mais de uma vez aí na Unesp, né, e que abriu o Enancib, organizado pelo PPGC e Unesp. A obra dele ela é recheada, ele inclusive menciona a formação do pensamento dele a partir de uma teoria tropológica de conceitos de retórica, né? O tropos é um conceito clássico da retórica antiga, vinculado à demarcação de problemas e de assuntos a resolver dentro do ato discursivo, né? E a Maria Aparecida Moura, Cida Moura, da FMG, como outro exemplo. Na verdade, o recorte aqui é muito pequeno, que são pesquisas que, em certa medida, quando a gente percebe o movimento tesauriano, nós podemos identificar, através das lentes do que o Tesauro buscava como índice categórico, um exercício de aplicação da retórica à la Aristóteles, ou seja, colocar a retórica não como uma antilógica e, por sua vez, colocar a lógica dentro do universo discursivo. Ela serve para o mundo discursivo e não para um mundo neutro, isolado, um mundo natural, né? E aí, o quarto movimento da aula seria nossas experiências aqui, que é justamente pensar como que essa ação se dá, né? O desdobramento do que a gente chama nesse projeto de teoria crítica da classificação nos levou à construção da noção de organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos, que nada mais é do que uma categoria de observar o mundo, né? Uma categoria observatório, né? Ela não tem interesse de ser um conceito a mais no campo, no sentido de agora temos esse movimento, temos essa abordagem. É só um modo exatamente de pensar, como disse, respondendo as questões, essa aplicação do papel discursivo da organização do conhecimento, né? A gente tem uma experiência que a gente chama de uso site do satélite de organização ordinária de saberes socialmente oprimidos. A Graziella, que está aí conosco, pesquisadora aqui na aula, doutoranda da Unesp, né, participa e já publicou conosco, né? O OSOSAT está aqui, o endereço, né? Aqui é o site com as pequenas fontes que a gente vem recolhendo há 5 anos, né? E o que a gente explora aqui nesse sentido discursivo? A passagem de uma epistemologia histórica para a descoberta, entre aspas, né, isso já estava dado no sentido da historicidade, né, o encontro com Emmanuel Tesauro e as possibilidades de uma teoria crítica advinda dos estudos logológicos tesaurianos, né, a busca permanente pela classificação dialógica por vir, ou seja, aqui como influência que a gente também menciona muito forte do pensamento discursivo bakhtiniano, né? Bakhtin, de Marxismo e Filosofia da Linguagem, ou seja, como que a classificação pode ser cada vez menos ontológica, ou seja, cada vez menos dedicada a uma verticalidade de pensamento, à unidade do ser, e sim a pluralidade dos pragmatas, das ações, né? Então, através do descortinamento das teorias classificatórias clássicas, nós podemos vir à dialogia, ou seja, abordar, identificar as questões críticas. Aí a gente tem N estudos que já fizeram isso. O trabalho, por exemplo, do Marcos Miranda, aqui na FMG, revendo a CDU, a classificação decimal universal, a classificação decimal de Dewey, ou Dewey, né? Que demarca o isolamento das matrizes religiosas africanas pelo mundo, e como que isso pode ser feito, são experiências de classificações dialógicas por vir, né? Além disso, outro elemento com o qual a gente trabalha é a crítica da necrolinguagem até uma metanecrolinguagem, ou seja, como que as classificações são ferramentas do mal. É o que Aristóteles dizia, o problema não está no discurso. A classificação entendida como discurso, ela se torna, na medida em que ela isola, na medida em que ela seleciona, também ferramentas de construção de uma linguagem para os assassinatos, ou seja, para demarcação, distinção de determinadas pessoas, culturas, experiências, línguas, dado que a gente trabalha aqui com essa perspectiva de que a linguagem, ou seja, o mundo logológico é aquele mundo que constitui o real, né? Então, a necrolinguagem, ou seja, o uso da linguagem e o uso de metalinguagens, como é uma classificação, como é um vocabulário controlado, contribuiria diretamente para esse universo de produção da inexistência do outro e logo da sua extinção, né?
Uma outra reflexão desdobrada da experiência de uma teoria crítica da classificação é a busca pela compreensão de uma cidadania cibernética, ou seja, esse é um debate da hora, né, um debate do momento. Como que nós temos condições de compreender os direitos de uso, direito de esquecimento, direito de participação, direito de ser filmado ou não, que a gente debatia agora no início da nossa aula, diante de uma sociedade, de um convívio de controle absoluto das nossas ações a partir das ferramentas digitais, né? Então, é através de mecanismos de linguagem e necessariamente de classificação, porque a todo momento a gente está sendo classificado, a cada pegada na web, a cada registro de uma câmera na rua, que logo se transforma num conjunto de números que são compartilhados na web por algum número pequeno de empresas, né? E a organização do conhecimento se vincula discursivamente nesse mundo logológico da cibernética diretamente como possibilidade de argumentação crítica, em nosso sentido, porque no fundo ela é usada para argumentação do controle. Estamos a todo momento sendo classificados. E a cibernética, como a teoria do piloto, a teoria do condutor, aquele que pilota a ferramenta da lógica simbólica, né, é um elemento central para que a gente entender o papel da organização do conhecimento na nossa sociedade, ou basicamente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Todo o processamento eletrônico ele se deu em torno da aplicação da lógica, ou seja, de um abandono, entre aspas, da retórica, o grande boom da lógica e um retorno via retórica através das camadas verbais do que a gente chama não de internet, mas de web, com o qual nós navegamos diariamente hoje, né? Essa abordagem logológica, pela via de uma teoria crítica da classificação, nos leva, pois, também à compreensão de uma vulnerabilidade meta-informacional, ou seja, como que essa ausência da nossa existência nas ferramentas como vocabulários controlados, taxonomias, ontologias, tesauros, coloca, na verdade, a maior parte da sociedade completamente à parte das decisões governamentais, das decisões locais, regionais, mundiais, né? O fato da gente não aparecer, de um determinado saber, de uma determinada cultura, um grupo de pessoas não aparecer numa classificação do IBGE, num censo, nós temos 3 estudos bem interessantes aqui no nosso programa de pós-graduação sobre as classificações do IBGE. Atualmente, uma doutoranda acaba de publicar dentro do IBGE uma nova teoria da classificação para as definições das coletas de dados. Isso demarca diretamente a condição discursiva da organização do conhecimento na transformação social e a possibilidade de ampliar ou não, ou reduzir a vulnerabilidade meta-informacional da sociedade, né? Isso nos leva também à compreensão da necessidade da procura permanente, logo, para uma inclusão transgramatical, né? A noção de gramática, que eu falei rapidamente, nós trabalhamos na pesquisa com a expressão clássica, não gramática como vernáculo, né, ou como conjunto de regras de um vernáculo, de uma língua, dentro de um espaço artificial político, né, de uma geografia política construída na modernidade. Gramática nada mais é do que o mecanicismo do traço, né, da grammaire, como Paul Otlet já colocara, e como Derrida explorou intensamente na sua obra Gramatologia, né? Transgramaticalizar, na verdade, é buscar até gramática nesse sentido clássico do trivium, criar símbolos para nos comunicarmos. O movimento da organização do conhecimento no sentido transgramatical, eu explorei isso um pouco na minha tese lá em 2012, dediquei lá uma sessão secundária só para a noção de transgramáticas, é justamente perceber o nosso potencial anterior, né, via o grande poder das bibliografias, até todas as ferramentas digitais com as quais nós trabalhamos hoje como cientistas da informação, a possibilidade de transgramaticalizar esse real, ou seja, criar novos símbolos e novas possibilidades de simbolização do real, isto é a gramática, né, contra os processos de exclusão meta-informacional, né? Então, esse seria o sentido de uma inclusão transgramatical, que poderia, por exemplo, combater os algoritmos racistas, né? Eu vou dar um exemplo de trabalho aí de pesquisa, não de aplicação, que nós fizemos aqui com a equipe do SLiber. Não existe nenhum tipo de possibilidade, repito, isso já pode ser extraído de Aristóteles, de produção de uma lógica totalmente neutra.
ainda que a leitura clássica de Aristóteles vai dizer que ele separou isso claramente, de fato, no Organon ele separa, de fato, a lógica de Zenão de Eleia permitia o estabelecimento da verdade, independentemente dos fatores contextuais, dos fatores sociais, né? Mas com as obras poética, né, da poiesis e retórica de Aristóteles, a gente percebe claramente como que ele já identificava que o número não nasce do além, ele não nasce na metafísica. O número e a combinação da lógica do número dentro da lógica, isso tem efeitos sociais, né? Logo, toda a expressão algorítmica do número, lembrando que o termo algoritmo nasce em um dos grandes movimentos históricos da lógica, que é o movimento árabe, de recuperação da lógica e tradução do Aristóteles lógico para o Ocidente. Todo o algoritmo, ele, na verdade, ele já vem carregado com as suas expressões sociais. Então, a retórica é anterior ao algoritmo, à lógica nesse contexto. Então, a expressão lógico-numérica do algoritmo da web, ela já é, por sua natureza, exemplo dessa predicação aqui racista, dado que ela é constituída, os algoritmos e a internet, no sentido da conexão das máquinas, e a web, no sentido da conexão de não especialistas, se construiu, cresceu e continua racista, né? E aí nós temos a possibilidade também de participar de um mundo de luta pela decolonialidade classificatória, que é o exercício prático de desconstrução dessas classificações tradicionais que nós temos no campo, não para negar a sua experiência, não para dizer que elas não prestam mais, mas para demonstrar as suas fraturas no sentido da demarcação colonial, ou seja, como que a sua formação é, por exemplo, racista, por exemplo, machista, por exemplo, demarcada por uma divisão de classes muito clara, servindo, pois, a experiência dos estudos decoloniais dentro da teoria crítica da classificação, inclusive para demonstrar como que a classificação contribui profundamente para a vulnerabilidade meta-informacional, né? E um exemplo que nós damos, retomando Emanuele Tesauro, é a possibilidade de carnavalizar o classificado, ou seja, de carnalizar, de colocar o classificado através de uma teoria do corpo, de uma teoria de origem Foucaultiana, por exemplo, não é a única com a qual a gente precisa trabalhar aqui, o próprio Wittgenstein vai explorar muito isso na sua filosofia de segunda ordem, a filosofia pragmática de Wittgenstein, que é perceber que quando a gente classifica, que quando a gente trabalha com a experiência da organização do conhecimento, a gente está atingindo diretamente corpos, pessoas são assassinadas, pessoas não perdem emprego, pessoas têm direito a um recurso financeiro ou não de emergência por conta da classificação. Tá? Então, a perceber o modo como o classificar toca diretamente vidas humanas é um exercício permanente das práticas de uma organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos, né? E, por sua vez, uma direção final desse projeto de desdobramentos futuros é a procura pela experiência de uma democracia documentária. O que seria, de fato, essa democracia? A gente percebe que, apesar do grande avanço da organização do conhecimento, e de tudo que a ciência e a informação faz no campo, a experiência meta-informacional de representação, a meta-representação da sociedade, através dos instrumentos com os quais nós trabalhamos, ainda é muito precária, né? Existe essa vulnerabilidade enorme. Então, a gente tem... O Brasil é um exemplo imenso. Eu trouxe só alguns autores aqui e prestando uma homenagem mais do que devida à tradição da Unesp, de vocês, do que a gente aprende com vocês, mas existem N trabalhos que vão demonstrando de pensadores em curso no mestrado, no doutorado, domínios, comunidades, tradições completamente apagadas da experiência meta-informacional, né? E a busca por uma democracia documentária seria justamente a busca pelo direito de igualdade de meta-representação em todos os instrumentos, né? Aqui eu trago alguns exemplos das experiências nossas de pôr em ação essas ideias, com várias fontes aqui, como coloquei para vocês. A aula hoje foi bem panorâmica, trazendo muitos autores de correntes bem distintas, mas justamente para provocar um pouco o nosso debate, né? Indo da graduação para o estágio pós-doutoral, né?
O trabalho recente da Tainá Val, na graduação, que trabalhou com grafite, o glossário do grafite carioca a partir da experiência feminista. Aqui é um trabalho de TCC defendido no ano passado. O trabalho, junto com a Marielle, com a Franciele Garcês, né, que é o vocabulário histórico para a biblioteconomia negra brasileira. Ontem estávamos numa live do IBICT dialogando sobre isso. Né. O trabalho da Bianca Rian, de doutorado, o da Franciele é uma pesquisa de mestrado, a Bianca Rian é uma pesquisa de doutorado que trabalhou com a noção de documentos dialógicos, territórios dialéticos, a partir da noção de imagem e a retórica da imagem no movimento zapatista via os seus murais. Isso aqui é a Bianca em campo, lá no México, né? Ela teve 2 vezes em campo. O Vinícius Menezes, com estágio pós-doutoral, a filosofia da informação a partir da classificação via a epistemologia ameríndia, como que as ideias são organizadas pela filosofia ameríndia brasileira, né, no contexto que a gente chama de território brasileiro hoje, que não é, em momento algum, a visão, a noção de Brasil para esses povos, né? O caso também de mestrado da Michele Guimarães, Itinerários da Divulgação do Conhecimento no Museu de Imagem Consciente, a partir da Anísia da Silveira, ou seja, como que a experiência do dito louco, da dita loucura, estabelece ordens para definir como o conhecimento se organiza. A Michele agora está no doutorado, continuando essa pesquisa a partir de outros conteúdos de organização do conhecimento em museus vinculados a registros de pacientes do movimento manicomial à época, hoje no movimento antimanicomial, né? E a pesquisa da Tatiana Almeida, de doutorado, recentemente concluída, que busca pela via da teoria retórica dos lote ou loci epistêmicos, ou seja, os lugares comuns, já muito explorados, por exemplo, no trabalho do Conrad Gessner. O André Araújo faz uma revisão longa dessa tradição dos estudos retóricos de teoria da indexação ou da indexicalidade pela via do Gessner, né? E a Tatiana fez um mapeamento usando tanto o método analítico como o método discursivo para ver como que a pesquisa de organização do conhecimento do Brasil se dá no século XXI. Ficou faltando um aqui, né? E outro exemplo de aplicação, nós fizemos, e aqui está a Gaziela Lima, junto à Franciele Garcês, da Dinelli Garcês e da Natália Romero. Nós estudamos o vocabulário do mal construído a partir dos assassinatos discursivos da Marielle Franco, né? E a experiência da possibilidade de construção de um tesauro do ódio. O que seria esse tesauro do ódio? A relação analógica, ou seja, a possibilidade de relação entre termos, as analogias que são feitas pelos algoritmos racistas que vão coletando o conjunto de dados fake news, principalmente, que se amontoam nos comentários, nos campos de autorreferência que existem na web, né? Então, a gente fez um mapeamento das notícias pós-morte da Marielle Franco. Tivemos o trabalho em duas iscos apresentados, no Enancibe e numa isco, desdobrando esse corpus sobre o discurso do ódio diante da morte da Marielle Franco. E a grande parceria nossa, que desenvolveu diretamente a passagem dos estudos epistemológicos históricos para a teoria crítica da classificação, desde 2013 a gente tem um diálogo com um grupo de movimentos sociais e de atores científicos, que é o Beiras d'Água, que trabalha com a classificação de povos e comunidades tradicionais pela via de documentos audiovisuais. Então, a gente tem uma experiência de 7 anos de diálogos. O portal do Beiras, eu vou colocar aqui no chat, é maravilhoso e é um exercício bem interessante de compreender como que a experiência crítica da organização do conhecimento pode contribuir para a visibilidade e contra a vulnerabilidade meta-informacional da nossa sociedade. Eu lanço já o link aqui do Beiras d'Água. Quase concluindo, eu sempre puxo, quando eu debato esse movimento da Organização Ordinária dos Saberes Socialmente Oprimidos, a clássica retórica da Hope Olson, né, desconfie de tudo, os critérios olsonianos, né, ser cético em relação às aplicações universais, duvidar da validade de objetivos universais com metas generalizáveis, desconfiar de valores pré-definidos, suspeitar de descobertas excessivamente uniformes, né?
Em certa medida, quando a Hope Olson diz isso, agradecendo aqui o Daniel mediou, o Daniel Martinez Ávila, docente do programa do PPGC e Unesp, né, mediou a entrevista com a Hope Olson para o dossiê que eu e Rosali Fernandes e Luana Salles organizamos aqui na revista Link em Revista, em 2018, chamada Organização do Conhecimento, Dilemas políticos e suas lutas históricas, né? E essa é uma entrevista com a Hope Olson, recuperando sua obra, né, suas falas, né? E quando a gente coloca esses critérios, o que ela está criticando, né? Aplicações universais, objetivos, metas generalizáveis, valores pré-definidos e uniformidade, isso nada mais é do que a tradição ontológica. Essa é a história da ontologia, né? A ontologia clássica como relação direta com a metafísica e as ontologias modernas, ainda que isso dê pano para manga para o nosso debate. Muito obrigado, mais uma vez, a Marta pelo convite e ao PPGC e Unesp pela oportunidade desses diálogos que a gente vem tendo nesse período. Está aqui o meu e-mail, gustavosaldanha@bix.br, para vocês dialogarem se quiserem, o site do SC Liber, né? E eu vou subir aqui para o chat o endereço do Beiras. Marta, perdão pela falação. Imagina, a gente só tem a agradecer aqui pelo compartilhamento do seu conhecimento, dos seus estudos que vem sendo desenvolvido ao longo da tua trajetória. Nós temos aqui novamente a Mariana comentando, eu gostaria que a Mariana comentasse o que é que eu comente, está aqui no chat, né? Eu não quis interromper porque você já estava finalizando, então achei melhor... Estou aqui me segurando para não fazer um monte de perguntas, né? Porque isso é uma temática que eu gosto demais. Professora Marta, professor Saldanha, é uma honra em te conhecê-lo, né? Eu venho de outros campos, eu venho do direito e da filosofia para a ciência da informação. Então, ainda estou engatinhando nos conceitos da organização do conhecimento. Num primeiro momento, fui mestranda, orientando da professora Marta, que abraçou aí a nossa causa epistemológica, né? E abraçou, né, professora, porque a gente tem um pouco difícil, a gente fica feliz em ver também que tem esse viés epistemológico, ver professores, né, que abraçam essas causas, porque é meio complicado publicar epistemologia na ciência da informação, não são todas revistas que aceitam ensaio, então a gente tem que criar resultados e metodologias que às vezes não são necessários, porque é uma revisão, né? Exato. Então é muito difícil isso, então a gente fica feliz, né, quando a gente vê professores consagrados, como a professora Marta, você, né, que abraçam essa causa, porque a praxis é importante, mas a reflexão também, né? E a colocação... Mariana, causo rápido, perdão, quando eu fui fazer a minha primeira seleção de mestrado, para entrar para o mestrado, eu tive certeza que eu não fui aprovado, porque a única pergunta que me fizeram cadê a aplicação? Aí eu falei, olha, assim, do ponto de vista teórico, eu sei que tem muita aplicação, mas assim, é teórica a pesquisa, então sua pesquisa não tem nenhuma parte prática? Eu falei, não. Então tá bom, acabou a entrevista. Aí eu falei, não passei. É mais ou menos isso, né? Então, só lembrando, complementando, é fantástico, né? Colocação de Nietzsche, eu sou nietzschiana aí, a professora Marta sabe disso, que a questão da verdade, né? Entre aspas, porque para ele não existe uma verdade, ela não é que é relativa, mas relacional, né? Tem que deixar isso, porque às vezes toda a verdade é relativa, mas para ele não era. A questão é que ela é relacional, depois questões que Foucault resgata no momento posterior das relações de poder, né? E lembrar que o Horkheimer, né, a questão do sistema classificatório, Horkheimer já vai falar de uma maneira geral, na primeira geração da Escola de Frankfurt, ele vai dizer que o próprio classificar em si é técnico, né, de qualquer forma, e é uma forma, e na leitura que eu faço, uma forma de que ele não seja tão técnico é justamente resgatar o finalismo na ciência, né, a ideia de finalismo lá dos gregos, de você colocar, porque como mesmo, daí o Adorno vai dizer em Emancipação após Auschwitz, que se você não colocar o finalismo nas suas ações, você constrói uma estrada, né, uma estrada não, um trilho, né, trens, para transportar seres humanos para Auschwitz, sem pensar no finalismo, no porquê que você está construindo aquela estrada de ferro
ferro, né? Então, a partir do momento que a gente resgata esse humano, acredito esse finalismo, estou ainda entrando, tá, na biblioteconomia, não vou falar da classificação específica, mas de uma forma geral, né? Porque eu não sou da biblioteconomia, estou entrando na CI, aprendendo com vocês, mas eu creio que se a gente resgatar essas ideias sociais, como você está colocando, essas ideias de finalismo, usando as palavras de Adorno, a gente minimiza muito essas questões aí, dessas indiferenças e dessa, vamos dizer, robotização do humano, né? Da coisificação do humano. Sim. O exemplo do Nietzsche ele é realmente muito fundamental, dado por você, Mariana, porque eu pego só o clássico Genealogia da Moral, assim, só para a gente mencionar o lugar de onde parte uma fala aqui, que pode ter ficado solta também. O Nietzsche ele não era filósofo, ele era filólogo. Então, ele nada mais era do que um homem da linguagem. Exatamente. E ele faz filosofia com a filologia. E é também muito criticado pelos filósofos por isso, tudo, mas por isso que ele é colocado muitas vezes como o pai da virada linguística, porque a genealogia da moral é uma enorme aula de filologia, etimologia e de demonstração de como a própria noção de moral, que trouxe a verdade de cada tempo, né, de cada sociedade, estabeleceu movimentos distintos do que você bem colocou sobre a decadência da noção de verdade no final da modernidade com Nietzsche. Mas ele não nega a verdade, como você também bem colocou. É uma outra forma de perceber que a verdade ela existe sob outras condições, não aquelas dadas por um mundo ontológico, né? É universal, ela não pode ser universal, né, professor? Como você bem colocou. A crítica. O Nietzsche lembra. Nós chutamos o que havia de mais interessante na noção de verdade grego. O Nietzsche vai falar isso, que é justamente o simbólico. E aí o Cassi retoma muito isso. Exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Mariana. Mais alguém? A Marcela fez aqui um comentário. Excelente fala, trazer uma discussão das múltiplas linguagens dos documentos e trabalhar, né, isso na CI. Quer falar alguma coisa, Marcela? Obrigada, Silvana. Prazer estar aqui com você, Silvana. Não, professor, acho que parabenizar mesmo o professor Gustavo, gostei muito da fala, né? Quando você trouxe toda a introdução, trouxe a reflexão, e no final, quando você amarra com a parte prática, quando você trouxe a prática da Marielle, as suas pesquisas, essas múltiplas linguagens dos documentos para trabalhar em ciência da informação, aumenta o nosso leque epistemológico de tal forma que é gratificante. Não é uma pergunta, né, é uma admiração pela sua explicação. Parabéns, viu, Gustavo? Muito obrigado, Marcela. Eu estou vendo aqui que a Sara já está vendo aí o site, gente. Explorem e compartilhem. Esse site é maravilhoso e a gente precisa compartilhar para conseguir não deixar morrer essa experiência. Do grupo do Beiras d'Água, né? A nossa parceria, basicamente, eu conto para vocês, pegando a fala da Marcela, a primeira coisa que eles nos procuraram em 2013 precisamos de bibliotecários, porque a gente está fazendo uma coisa de maneira muito errada. A classificação, a gente acha que está errada, a gente pegou e estamos há 7 anos trabalhando com eles, e o que a gente mais fala com eles está tudo certo. Vamos partir do princípio que a verdade do que vocês estão usando como método para classificar está ótimo. A gente fez algumas consultorias no sentido até formal mesmo, de apresentar um documento, olha, vocês podem fazer isso para melhorar o sistema e como vocês estão categorizando, mas, na verdade, a grande experiência do Beiras ela é uma experiência de classificação pragmática, ou seja, como que as populações se chamam, né? Como que elas se autonomeiam, né? Legal, Gustavo. Tem aberto nós já tivemos aqui uma experiência com um evento junto da Regina Marteleto, Mídia COS, mediação, circulação e organização dos saberes. A gente teve uma das oficinas de cinema do Beiras. O Beiras trouxe o material coletado para a gente passar para os alunos e conversarmos sobre a experiência. Um dos nossos sonhos
é que a gente consiga fazer mutirões, procura-se catalogadores e indexadores dialéticos para fazer a exploração e recuperar o máximo de conceitos para a visibilidade desse material. Ao visibilizar, através de uma experiência meta-informacional, esses documentos audiovisuais, a nossa sensação, nesse sentido do reconhecimento do indivíduo epistêmico e dos corpos, é que a gente nada mais está fazendo do que salvar vidas. A gente só está fazendo isso. Por um motivo básico, alguns desses conteúdos que estão aí, por exemplo, no Beira, a gente conversava desde 2013 com o grupo, essas pessoas estão sendo dizimadas pela luta agrária no Brasil, principalmente nessa década. Então, a gente está falando de sociedades que vão desaparecer. E que esses registros audiovisuais, já que a produção documental, a produção escrita deles é mais rara, eles são quase que o único registro que a gente terá de sociedades aí em luta pela sobrevivência, né? E aí o papel da Organização do Conhecimento também atuando nessa resistência. Legal, Gustavo. Tem aqui uma solicitação do link do site que você mencionou aqui no chat. Do Ososat, perfeito. Ele não está deixa eu colocá-lo aqui também. Legal. Confirme se vocês... Isso, pode falar. A Mona Cleide também comentou aqui. Mona, pode falar, pode ligar seu microfone. Eu acho que é melhor entrar por esse último aqui. O outro não vai entrar. Olá, professora. Boa tarde. Olá. Boa tarde, Gustavo. Não era, foi basicamente um comentário, né? Que essa questão quando a gente fala em classificação, a gente acaba perdendo muito um pouco essa noção de que a gente está lidando com pessoas, né? Não meramente com tecnologias e objetos. E essa questão de deixar que o outro se nomeie, o outro diga quem ele é, né, a que grupo ele pertence, é nada mais justo, mais ético, né, como eu bem coloquei, humano, né, que essas pessoas elas se coloquem, né, elas se vejam, né, e eu acho que todo o processo de classificar, de representar, ele deve ser sustentado por esse olhar, né, por esse objetivo, né, mais humano e mais ético. Então, foi só um comentário. Eu agradeço. Mona, tem uma frase maravilhosa de um autor que eu conheci nessa experiência de pesquisa bibliográfica, basicamente. Né? A gente pode também falar que o que eu venho chamando de epistemologia histórica é pesquisa bibliográfica. É um pouco isso que a Mariana colocou, é uma pesquisa teórica, mas o método mesmo é bibliográfico, eu concordo com a Mariana. Volta e meia a gente tem dificuldade de explicar como é que a gente fez. Olha, eu entrei na biblioteca, li um livro, aprendi muita coisa e estou querendo dialogar. É isso. O lado bibliográfico, né, da pesquisa. E tem uma frase que eu conheci no estágio pós-doutoral do Nicolau Rubalcini. A gente também está tentando desenvolver uma linha de estudos rubalcinianos aqui, que é o russo que influenciou muito Paulo Tlé e que teria constituído a base de uma primeira teoria crítica do nosso campo. Isso é uma interrogação da pesquisa e tudo, né? E ele diz, em 1922, 100 anos atrás, dada a consequência do avanço de um olhar autoritário da Primeira Guerra Mundial, e fechado, que ia se desdobrar num mal muito maior, já enunciado aí, acho que pela Mariana, com a questão de Auschwitz, né, com o nazismo, ele disse em 1922, olhando para o universo das bibliotecas e principalmente a compreensão do universo do leitor, a possibilidade de transformação social do mundo a partir dos leitores, né, é necessário reumanizar a humanidade. A gente já perdeu aqui, em 1922, completamente a noção de humanidade. Quando a gente passa pelo caso do aborto legal que aconteceu agora fora do Estado, porque a criança teve que se deslocar um continente, sair do Espírito Santo, andar um continente até Pernambuco para ser hostilizada lá, a gente recupera a frase de um teórico do nosso campo,
epistemologia histórica na prática, assim, a gente continua precisando rehumanizar a humanidade. É só uma outra forma de falar o que você colocou agora. Isso é Rubalchin, esse russo que pensava assim, nós podemos, com as ferramentas do nosso campo, ele trabalhava com estudos métricos sobre leitores e leituras, com avanço das bibliotecas para o fim do analfabetismo, né, contra o movimento de cerceamento do conhecimento na Rússia czarista, né, e nós chegamos nesse estágio da década de 2010 extremamente delicado também. Né? Obrigada, Gustavo. Obrigada. Obrigada, Mona. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Acho que não. Alguém mais gostaria de comentar, de fazer alguma pergunta para o Gustavo? Olha, já falei aproveitem. Só dizer o seguinte, eu estou assim, encantada, fascinada do conhecimento filosófico do professor Gustavo. Eu tenho que fazer mais 10 anos aí de filosofia para ter um terço aí do conhecimento dele. Ele, em uma hora, ele resumiu a história da filosofia da linguagem, aliou a teoria do conhecimento e junto com a ciência da informação dentro da biblioteconomia. Então, é assim, uma coisa assim, fantástica para quem às vezes está começando agora na filosofia, né, eu já tenho um tempinho, de saber que é fantástico o conhecimento desse homem aí que a gente está vendo aí, dessa pessoa que a gente está vendo. Não, eu tive uma experiência, acho que a Marta falou, né, Marta, no currículo, Mariana, que foi muito fundamental, ir para a sala de aula para estudar filosofia. Eu fiz uma experiência de uma especialização em filosofia medieval, que foi aí que foi fundamental para ver a antiguidade e ver por que nós somos assim na modernidade, porque a filosofia medieval é uma grande síntese dos dois movimentos, porém, quase não lida por ser condenada pela filosofia moderna. Né? Então, o pouco que eu aprendi foi justamente nessa experiência. Né? E aí vem a própria ciência da informação com a série de fontes que você mergulhando, você vai perceber que são fontes do nosso pensamento. Você citou Heidegger, que é o fundamento da filosofia do Rafael Capurro, né? Um dos maiores nomes do nosso campo. E aí vem todos esses grandes filósofos que vão aparecer na nossa literatura e que a gente acaba mergulhando para estudar e aprender mais, né? Posso só complementar, Marta, por favor? Claro, está aberto o microfone, parabéns. Pode falar. Eu concordo com a Mariana, porque assim, a vastidão de elementos que você elencou para justificar a sua argumentação, e aí eu fiz uma pergunta muito simplificada, né, das possibilidades de organização do conhecimento. Quando eu entro no site agora e vejo lá que um dos seus temas é exatamente dessa desconstrução, eu vejo que essa multiplicidade de visões que você coloca está exatamente nessa multiplicidade de aspectos ligados à organização do conhecimento. E é o que falta, né? Principalmente sendo o foco do meu trabalho, a visão persiana, e que tem bastante resistência, eu entendo, na ciência da informação, eu vejo que a sua experiência com a questão epistemológica é muito parecida com a situação que eu encontro. Então, de certa forma, eu me senti acolhida, né? Então, parabéns, não conhecia seu trabalho, reconheço. Obrigado. A mostra que eu tive hoje foi excelente, então eu vou tentar aprender um pouco mais com você. Parabéns. Obrigado, Sônia. Agora, eu também sempre tive esse problema, como dialogado já aqui, do acesso à pesquisa epistemológica. Como que a gente pode construir esse espaço? Mas eu também sempre me coloquei assim, a área é muito vasta, muito rica e muito interessante. Então, eu acho que a pesquisa epistemológica, ela ocupa talvez 3, 4% da produção do campo. Né? Agora, isso é muito. Porque a área é muito grande, né? Os estudos persianos da ciência da informação, eles são muito pequenos, mas o que tem é muito interessante. Então, os estudos do Brasil, os estudos já desenvolvidos aí na Unesp, pelo Carlos, o Cândido Almeida, né? O trabalho da própria Maria Aparecida Moura e alguns trabalhos internacionais, a gente tem trabalhos bem interessantes, a cibercibernética do Soren Brier,
que vai fazer um diálogo com a cibernética de segunda ordem, recuperando a semiótica. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, é possível, e é isso eu chamo também de epistemologia histórica sempre, olhar que o pouco que nós temos de teoria abriu já um vasto campo para a gente estudar. Né? Então, eu entendo esse espaço nosso como um espaço realmente sempre aberto. É o caso do próprio Emanuel Tesauro, foi só um recorte que eu trouxe hoje. Para a tese historiográfica da semiótica do Humberto Eco, o Emanuel Tesauro é um dos pais da semiótica. E ele está justamente vinculado à construção do nosso campo, ainda que pouquíssimo explorado. Então, você, ao mesmo tempo, encontra no Emanuel Tesauro a justificativa, inclusive, para a existência do Peirce. E isso abre um diálogo muito interessante. Né? O Humberto Eco, no livro Filosofia da Linguagem esqueci o outro termo aqui. E semiótica, filosofia da linguagem e semiótica, ele vai falar que Beda, o Venerável, no século IX, e o Emanuel Tesauro, ele tem um capítulo só para falar do Tesauro e desse poder do índice categórico no século XVII, seriam as grandes forças, através do método enciclopédico e não do método dicionário. Ele vai lá explicar a questão do espelhamento do método dicionário e a abertura de sentidos do método enciclopédico, os responsáveis pela futura semiótica que chegaria para a gente no século XIX, principalmente com o Peirce. Então é um caminho bem interessante. Né? A Mona está dizendo aqui que teve a aula, eu lembro muito bem de você, a nossa aula de 2015 com a Helena Vânia, foi uma experiência riquíssima. E, curiosamente, usando esse formato emergencial, que a gente mal sabia, nunca imaginava, né, Marta, que hoje estaríamos totalmente dependentes, porque era via uma transmissão, né? Obrigada, Gustavo, obrigada, Sônia e Mona. Mais alguém quer aproveitar a presença do Gustavo aqui, fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que não, né? Acho que o pessoal já está satisfeito. Gustavo, olha, não tenho palavras, muito obrigada por você vir aqui e trazer um pouquinho do seu conhecimento, compartilhar conosco, né? Porque a gente sabe da tua trajetória nessa área, nesse campo, e como você já comentou, são poucos pesquisadores no Brasil que se dedicam a isso, né? E você é um deles. Então a gente quer agradecer, porque é uma aprendizagem para a gente, é um conhecimento importante que nós precisamos ter em relação ao campo, e sem dúvida só agradecer mesmo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Gustavo. Não, só devolver mais uma vez os agradecimentos, Marta, vocês, Oswaldo, Silvana e toda a turma aí que dialogou, que acompanhou, e aberto, quero vocês aqui, as comemorações vão ser grandes ainda, e aberto para as nossas próximas. Abraço, Gaziela, Tânia, obrigado, pessoal. E ano que vem, venham todos, vai dar certo, isso vai passar, né? Temos Enancip 2021 no Rio, né? E vamos fazer uma grande festa de resistência, sempre. Ok, obrigada, viu, Gustavo? Um abraço forte para todos vocês aí do IBICT FRJ, viu? Abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.